Bom dia, turma. Hoje nós vamos falar sobre um recurso da textualidade que é para melhorar nossas produções textuais. Eu estou falando da coesão textual. A coesão textual é um recurso linguístico em que o usuário pode se utilizar desse recurso evitando a repetição de palavras, certo? Então, esse é o propósito principal da coesão textual. Tem outros, mas hoje nós vamos falar sobre esse. No caso, para evitar essa repetição, eu posso fazer uso dos pronomes, né? Diversos, pode ser demonstrativo, pessoal, e posso também fazer uso de sinônimos, palavras que têm o mesmo valor semântico. Então, vamos aqui a um exemplo para que a gente possa entender a coesão textual a partir de um texto. O racismo no Brasil é um problema de todos nós. Temos que acabar com isso. Vejo muitas notícias de jornais, na internet e em outras redes sociais. As pessoas sendo racistas. Não são poucas as pessoas racistas. O racismo pode causar muitos problemas na vida das pessoas, como o suicídio. Então aqui nós tivemos aqui o quê? No primeiro exemplo, destacado em vermelho, nós temos aqui a palavra isso, em que o usuário fez uso de um pronome para evitar a repetição da palavra racismo. Então, parabéns pela utilização desse recurso, né? O que já percebeu que a palavra racismo não poderia ser repetida. Então, ele fez uso de um pronome demonstrativo, né? Mais na frente, ele usou a palavra, depois de redes sociais, aí ele diz as pessoas sendo racistas. Tudo bem, pessoas. Mais na frente, ele usou pessoas novamente, e logo na frase seguinte, mais uma vez, a palavra pessoa. Então, para isso, eu, como sugestão, lembrando que é sugestões, tem outras possibilidades. Então, uma das possibilidades foi a que eu indiquei abaixo. Ele diz assim, ó, vejo muitas pessoas, notícias de jornais, na internet e em outras redes sociais, as pessoas sendo racistas. Não são poucas. Veja, um recurso da coesão textual se dá através da elipse. O que é a elipse? A elipse é para evitar que a palavra seja repetida, apenas não mais colocando essa palavra. Então, a gente chama de repetição através do zero, né? Você omite esse termo. Então, a palavra pessoa desaparece, mas a gente consegue entender que não são poucas. Nós conseguimos entender que isso se refere a pessoas, porque imediatamente na frase anterior a palavra pessoa está escrita. Quando ele diz não são poucas, fica compreensível para nós que essa palavra foi omitida, mas que a gente sabe a quem se refere. Então, esse é um recurso da coesão. O racismo pode causar muitos problemas na vida de alguém. Alguém é um pronome indefinido, né? Como a gente está falando de pessoas de uma maneira geral, então eu dei como sugestão a palavra alguém para se repetir essa palavra pessoa que já acontece a terceira vez, né, no texto. Então veja só, nós usamos dois recursos coesivos. Um, o pronome, e o outro a elipse, que é a repetição omitida, né? Em vez de você repetir, você omite a colocação desse termo e aí você consegue compreender que esse termo foi omitido através da omissão. Mais na frente, nós temos outro exemplo. Eu coloquei os textos que você já conhece, para que vocês não tenham mais dificuldade de compreender, né? O texto já é conhecido para vocês. Eu assisti o programa sobre racismo e eu concordo que já passou do tempo do racismo deixar de existir. Porque ninguém pode julgar o outro por causa do tom de pele. Algumas pessoas acham que não são racistas só porque têm amigos, familiares e pessoas próximas, negros ou negras. Mas às vezes só uma frase que para você pode parecer inofensiva, pode ser racista. Fica aqui meus parabéns pelo programa tentando conscientizar as pessoas. Vocês sabem que nós trabalhamos esse texto até no conteúdo sobre carta, né? Carta do leitor, em que você fazia o comentário acerca de um texto, né? No caso foi sobre o texto do Saia Justa. E aí saiu essas produções. E hoje nós estamos trabalhando na coesão, que é para melhorar ainda mais as nossas produções. Veja que a colega usou aqui, ó. Eu assisti o programa sobre racismo, concordo que já passou do tempo. Lá no primeiro exemplo,
Ela disse, eu assisti, essa pessoa, né? Eu assisti o programa sobre o racismo. E eu. Então, fazendo uso da elipse novamente, que é a omissão, ou que é não colocar nada, você pode não colocar nada aí, ó. Eu assisti o programa sobre o racismo e concordo que já passou do tempo. Então, através do verbo concordo, eu sei que é da primeira pessoa, eu. Então, eu evito a repetição da palavra eu, né? Do pronome. Aí ela diz, né? Essa pessoa diz que ela usa a palavra racismo logo na primeira, deixa eu ver. Eu assisti o programa sobre racismo na primeira linha. E, para não repetir o racismo na segunda linha, eu dei como sugestão, lembrando que é uma sugestão, tem outras possibilidades. Eu coloquei assim, ó, deixe problema, né? E já passou do tempo, deixe problema deixar de existir. Então, a gente subentende que deixe problema, né, se refere ao termo racismo. Então, fica compreensível que o referente é racismo. E o referido é deixe esse problema. Deixa de existir porque ninguém pode julgar outro por causa do tom de pele. Algumas pessoas, novamente pessoas, mas aqui... Ah, não. Algumas pessoas, né? Como ela é a primeira vez que ela palavra pessoas, mas na frente nós vamos substituí-la. Algumas pessoas acham que não são racistas só por ter amigos, familiares e alguém próximo, negro ou negra. Então, para evitar, eu dei o mesmo exemplo, né, do caso no primeiro texto, substituiu a palavra pessoa por alguém. E mais no final, né, para não repetir novamente a palavra pessoa, ficou o seguinte: fique aqui meus parabéns pelo programa tentando conscientizar a sociedade. Então, veja, nós usamos pronome, a elipse, que é a repetição omitida, né? A palavra não fica mais escrita, fica omitida. E usamos também o sinônimo, que é o termo que tem o mesmo valor semântico. Concluindo, para substituir, podemos fazer uso de pronomes. Ana usa um lindo laço de fita. Ana, que é o sujeito, o substantivo. Ela saiu para passear toda feliz. Ela, que é o pronome que substitui Ana. Então, o recurso coesivo aí é o pronome. Palavras correspondentes, que são aquelas palavras que têm o mesmo valor semântico. Ana usa um laço de fita. Esta menina é muito vaidosa. Então, eu coloquei esta menina, que é um sinônimo de Ana, né? Tem o mesmo valor aí. E, mais embaixo, Ana usa um lindo laço de fita. Quando sai para passear, anda sempre bela. Então, veja, Ana usa um laço de fita. Quando sai, quem sai? Ana. Então, eu coloquei o zero aí para você entender. Você não coloca nada, mas você entende pela terminação do verbo, né? Quando sai para passear. Então, fica claro que quem sai é Ana. Então, aí foi a omissão que nós chamamos de elipse. Bom, é isso, nossa aula de hoje. Faça o registro do que vocês entenderam e me envie as fotos. Abraços e até a próxima.